ressuscitou. Amados, na visão de Isaías ele só enxerga as suas mazelas, mas Deus faz uma ação de trazer a ele aquilo que poderia purificar o seu pecado. Amado, Deus enviou Jesus, querido, para na cruz do Calvário assumir o meu lugar e assumir o seu lugar. Deus na cruz providenciou salvação para nós. Deus na cruz ali demonstrou e provou o seu amor pelo homem, dando a ele agora a possibilidade de ser perdoado, a possibilidade de ser salvo. Queridos, e Paulo vai dizer, quando nós olhamos tão grande amor, isso nos constrange, para não vivermos mais para nós mesmos, mas para vivermos por aquele que nos amou. É a terceira lição, amados, da visão de Isaías. Deus providenciou perdão para os nossos pecados. Isso é maravilhoso. E ainda, quarta e última lição. Depois que, é uma sequência, amados, a visão de Isaías capítulo 6, ela segue uma sequência. Primeiro ele declara, eu vi o Senhor. Esse Deus soberano, esse Deus que reina sobre tudo. Eu vi o Senhor. Logo em seguida Isaías declara, eu estou perdido. Eu vi a santidade de Deus, agora estou vendo as minhas mazelas, estou reconhecendo os meus pecados. Eu sou digno de condenação, eu sou digno de juízo. E aí logo em seguida, então, Deus agora providencia perdão, e Deus faz com que os seus pecados sejam perdoados, a sua iniquidade atirada. Ele vê o Senhor, ele reconhece os seus pecados, Deus traz purificação, traz transformação, traz perdão. E aí na quarta parte do texto, agora o Senhor fala, verso 8 diz assim, e depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Verso 9, então disse ele, vai e dize a este povo. Irmãos, depois de Isaías ser totalmente transformado por aquela experiência, e ser queimado, ser tratado, ser perdoado o seu pecado, agora Isaías, ele é chamado, ele é comissionado, é dado a ele uma missão, é dado a ele uma tarefa, é dado a ele um comissionamento. Deus pergunta, fala, quem há de ir por nós? Quem há de nos representar? Quem há de ser o nosso embaixador? Quem há de ser aquele que vai representar o meu reino? Isaías se dispõe, ele fala, eu vou. Eis-me aqui, envia-me a mim. E o texto diz que Deus repete então e diz, eu, verso 9, dize, vai e dize a esse povo. Deixa eu falar umas coisas para os jovens que estão aqui, os adolescentes, os jovens, os teus colegas na escola, os teus amigos, as pessoas que vocês se relacionam, talvez, uma boa parte deles não saibam nada de Jesus. Talvez uma boa parte deles não saibam nada da Bíblia, da Escritura Sagrada, dos ensinos do Senhor. Talvez uma boa parte deles não faça ideia do que é agradar a Deus ou do que é desagradar a Ele. Mas aquilo que os seus colegas ali vão conhecer de Cristo e da palavra de Deus, será você que vai levar. É aquilo que eles leem em vocês, é aquilo que eles virem em vocês. Paulo chama isso na carta aos Coríntios, fala que nós somos então cartas vivas. Eu pergunto, amados, no seu trabalho, no seu lugar de trabalho, você passa lá 8 horas por dia, as pessoas que estão ali te lendo diariamente, as pessoas que estão ali te vendo, convivendo contigo, aquelas pessoas que estão ali, que não conhecem a Cristo, que não conhecem a palavra de Deus, que possivelmente se você chamar para vir num culto também não virá, mas elas leem algo que é a sua vida. E Deus agora, depois de transformar Isaías, Deus faz uma pergunta, quem há de ir por nós? Quem há de nos representar? Quem há de ser o nosso embaixador?
Quem é que agora vai levantar o nosso estandarte, a nossa bandeira? Quem? E amado, é exatamente aquele que acabou de ser transformado, perdoado. Irmãos, é interessante perceber também que quando Deus fala isso para Isaías, olhe para a sua Bíblia, Deus já dá uma prévia para Isaías de como seria. E Deus fala o seguinte, verso de número 10. Verso 9, finalzinho, diz assim: vai e diz a este povo, ouvi e não entendais, vede e não percebais. Torne insensato o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos, e a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e que se converta e seja salvo. Amados, em outras palavras, Deus está dizendo a Isaías o seguinte: Isaías, você vai e anuncia, você vai e prega, você vai e testemunha, você vai e me representa, fala em meu nome no meio do povo, mas te digo desde já, o povo não irá ouvir, o povo não irá crer. Assim, poxa, mas desanimador isso, né? Isaías, no momento que o Senhor está falando com ele, vai e diz, o próprio Deus fala, eles não te ouvirão. É interessante, irmãos, porque a dureza do coração do povo era gigante, que Deus, antes mesmo que Isaías cumprisse o seu propósito, fala assim, então qual o porquê Isaías deveria pregar? Querido, a função de Isaías, que é a minha função, a sua como igreja do Senhor, é testemunharmos. A função minha e sua, nossa como igreja, é darmos um bom testemunho com a nossa vida e com as nossas palavras. É nossa função, sim, sermos então esses embaixadores, esses representantes, esses súditos do reino, do Rei da Glória, nessa terra. Ah, pastor, se as pessoas vão se converter ou não, isso não é conosco, amado, isso é com Deus. Nós precisamos viver com fidelidade, nós precisamos pregar com fidelidade, nós precisamos testemunhar, né, aquilo que o Senhor tem feito, se eles crerão ou não, isso é papel de Deus, isso é com Deus. E é interessante perceber quando Paulo fala aos Coríntios, ele diz que a palavra do Senhor cumpre sempre o que lhe apraz. Meu irmão, se não é quando uma pessoa ouve o Evangelho, e ela não crê, ele não recebe a oportunidade de salvação dada, revelada, descortinada pelo Evangelho. Mas fala assim, a palavra não cumpriu o seu propósito, cumpriu, porque agora a palavra pesa como juízo e como condenação. E é isso que Deus está dizendo a Isaías, Isaías, você vai, e você vai cumprir o seu ministério com fidelidade, mas você não vai olhar para os números dos convertidos, você não vai olhar para os resultados humanos da sua pregação, você não olha para isso não, você olha para a sua fidelidade em cumprir aquilo que eu estou mandando você fazer, porque eu sei que o povo não ouvirá. Isaías pergunta, verso 11, mas Senhor, até quando? E Deus faz uma descrição, então ele diz, até que todas as cidades sejam desoladas. Aqui, amados, Deus está falando que daí pouco tempo mais à frente na história do povo de Israel, o povo seria levado cativo pela Babilônia, seria arrancado de Jerusalém, da Judéia, seria levado como escravo por 70 anos no cativeiro, e Deus está dizendo, ó, assim será até que fique desolada a cidade, até que não tenha homem algum, até que ela esteja deserta. Deus está falando, o meu juízo vem sobre o povo. E amados, o povo